Aleluia. Graça e paz, irmãos. O Senhor é bom, o Senhor está presente, amém? Graças a Deus. Vamos tirar alguns breves momentos para uma meditação na palavra do Senhor, antes de partirmos do pão. Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13. Versículo 44. Nesse capítulo do Evangelho de Mateus, o nosso Senhor Jesus compartilha 7 parábolas. São 7 parábolas que temos nesse capítulo. E é uma coisa curiosa sobre essas 7 parábolas, porque as 3 primeiras são parábolas mais longas, e as 4 últimas são parábolas mais curtas. Nas 3 parábolas mais longas, o reino dos céus é considerado algo pequeno, bem pequeno. E nas 4 parábolas curtas, o reino de Deus é considerado algo grande. Então, nas 3 longas, o reino dos céus é pequeno, nas 4 pequenas, o reino dos céus é algo grande. E, de fato, o reino dos céus começa como algo pequeno, como algo até, poderíamos dizer, insignificante, né? Mas, antes que qualquer pessoa possa fazer pouco caso dele, o Senhor nos lembra que esse reino tem um valor inestimável, imensurável. Então vamos ler uma dessas parábolas curtas, uma dessas 4 parábolas curtas, onde o reino dos céus é colocado como algo grandioso. Mateus 13, versículo 44, nós lemos assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ou escondido no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então veja essa segunda parte: e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Cada parábola dessa, irmãos, o Senhor ataca uma preconcepção que os judeus tinham acerca do reino de Deus, já que eles se julgavam tão especializados, né, tão entendidos do assunto. Nessa parábola em específico, a ideia de que o reino de Deus seria algo público, fácil de ver e perceber, algo tão notório aos olhos nus, que seria impossível perdê-lo de vista. É essa concepção que está sendo colocada em xeque aqui. Mostrando então, o Senhor mostra então que esse reino seria algo escondido, que ele não estaria na vitrine, e que ele seria algo para uma aquisição individual. Então é muito interessante, que as próprias parábolas serviam esse propósito, né? Se você for ler aqui nesse capítulo 13, ali dos versículos 10 a 17, você vai ver do porquê que o Senhor usa parábolas, por exemplo. E ele deixa muito claro que é algo até inusitado, né, de nós entendermos, porque o Senhor deixa claro que o uso de parábolas serve justamente para obscurecer certas realidades que ele mesmo estava anunciando. Era justamente para tirar da vista de todos, para colocar isso numa realidade particular, individual. Então é isso, né? Há esse choque de realidades. Muitos gostariam que ele estivesse na vitrine, mas o Senhor diz que não é para todos. Então veja a preocupação do Senhor em contar parábolas, contar parábolas que servem esse propósito de ao mesmo tempo elucidar, mas não para todos. E no versículo 51, o Senhor termina, essa sessão de 7 parábolas, e ele pergunta aos discípulos: entendestes todas estas coisas? E essa é uma pergunta para nós, irmãos. Será que nós temos entendido tudo que o Senhor tem anunciado, todas essas realidades que o Senhor nos expõe? Então a nossa oração sempre, é que o Senhor nos ajude a entender todas estas coisas. Amém? Então, falando rapidamente aqui desta parábola, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. Então há um consenso entre os estudiosos
de que o Senhor está se referindo ao Evangelho quando ele fala do campo, né? Então, ao anunciar o Evangelho, há esse campo sendo colocado diante dos ouvintes, né? Mas esse campo, ele não tem o seu valor de face automaticamente revelado. Não está patente o seu valor. Mas, à medida que o homem trabalha no campo, e à medida que o homem revira a terra desse campo, ou seja, à medida que nós vamos ouvindo essa palavra, à medida que nós vamos tocando na mensagem desse Evangelho, de repente, algo sobrenatural acontece. Ele encontra ali, naquele campo, que parecia que não tinha valor, um tesouro escondido. E quando nós vemos nas Escrituras, nós vemos claramente que esse tesouro escondido no campo é o nosso Senhor Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, nós lemos que Cristo é o mistério de Deus. E nele, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos, estão ocultos. Então ele é um tesouro escondido, e no tesouro escondido há ainda sabedoria e conhecimento escondidos, ocultos. E é isso, né? E essa não é uma ideia só do Novo Testamento. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, eu só citando, os irmãos não precisam abrir, versículos 4 a 5, nós lemos que se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Então veja que há aqui uma tarefa, né, sendo implicitada para nós de procurar um tesouro, de buscar sabedoria, né, mas não somente como sabedoria propriamente dita, mas considerando essa sabedoria como ouro e como prata, como um tesouro escondido. E se nos esforçarmos, se houver diligência nesse sentido, então nós vamos entender o temor do Senhor e achar conhecimento de Deus. E a partir do momento que isso acontece, então, nós lemos que o homem foi transbordando de alegria, vender tudo que ele tinha para adquirir aquele campo, né? Lá em Isaías capítulo 2, versículo 3, nós lemos: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E é basicamente isso, irmãos. Não é tremendo a gente descobrir um tesouro tão precioso, tão valioso nesse campo, né? Isso deveria nos desafiar, especialmente nessa manhã. Será que nós temos visto só a superfície do campo? Será que nós temos sido rasos? Será que nós temos uma visão de Cristo que não é compatível com o valor que Ele tem como nosso tesouro? Será que nós temos realmente visto a excelência exclusiva do nosso Senhor, do que é estarmos nessa carreira? Então aqui está um primeiro desafio para nós refletirmos. Mas por que esse tesouro está escondido afinal? Por que ele não está na cara? Por que não está evidente para nós? Agora sim, eu gostaria que os irmãos abrissem 2 aos Coríntios, no capítulo 4, para nós usarmos um pouquinho esse texto aqui, com a graça do Senhor, para falarmos um pouquinho mais acerca desse assunto. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 3 e 4, nós lemos uma descrição assombrosa do homem sem Deus, do homem em seu estado natural, do homem que não entende as coisas espirituais. Nós lemos assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu vou parar aqui só para chamar a atenção dos irmãos para duas realidades aqui. Porque, num primeiro momento, ele está fazendo uma descrição da realidade daqueles que se perdem. E ele diz assim, que se o evangelho estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. E nós sabemos claramente nas Escrituras de que esse homem que se perde, né, o homem perdido, é o homem que está morto em delitos e pecados. É o homem que tem seu entendimento cegado por sua própria natureza pecaminosa.
Então ele está morto para Deus, é filho da ira, inimigo de Deus, e ele não pode entender o Evangelho. Então o Evangelho está encoberto para ele. E essa já seria uma situação desesperadora, uma situação que não tem solução. Mas o autor das Escrituras vai além aqui e coloca uma outra situação. E aí nós temos o versículo 4 dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí, então veja que parceria, né, irmãos? Tenebrosa, né? Um coração totalmente depravado, para o qual o Evangelho está encoberto, e o Deus desse século, Satanás, lhe cegando o entendimento. Então nós temos quase como se fosse uma dupla camada aqui de perdição. E a conclusão que nós chegamos é que essa pessoa está numa situação sem solução. E o resultado direto dessa dupla parceria aqui, nós lemos a continuação do versículo 4, onde está escrito: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E quando nós falamos da glória, nós já estamos falando de brilho, não é? Mas aqui veja então, né, eles estão cegos e o brilho desse tesouro, né, o resplendor dessa glória, não é percebida por esses que estão nessa situação. Então veja, não lhes resplandece a luz do Evangelho, e o Evangelho é o campo, da glória de Cristo é o tesouro, o qual é a imagem de Deus. Então quando nós paramos aqui, nós vemos o porquê que esse tesouro está escondido. Esse homem não pode perceber a glória de Cristo. Esse homem não pode perceber o valor desse maravilhoso Senhor. Então, eles olham para o Evangelho e consideram o Evangelho irrelevante, consideram o Evangelho desnecessário, chato, entediante, não é? Desatualizado, equivocado. Então, quando há talvez um sinal de boa vontade, logo chega-se à conclusão de que esses mandamentos são impossíveis de colocar em prática, são impraticáveis. Essas promessas que estão lá são promessas abstratas, que falam de um tempo futuro, que nunca vira verdade, não é? E no final das contas, né, quem diz que acredita nesse Evangelho só pode ser hipócrita, não pode ser verdadeiro. E é isso. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, graças a Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, pode fazer algo a esse respeito, não é? E na continuação desse texto, de 2 Coríntios capítulo 4, agora lendo o versículo 5, nós vemos que primeiro Deus levanta então homens para pregar o Evangelho. Homens que por amor a Jesus se colocam como servos dos homens ao anunciarem as boas novas. E no versículo 5 então nós lemos: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Então aqui está a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então veja, irmãos, que quando homens levantados por Deus anunciam o Evangelho, né, anunciando a Cristo como Senhor, e se colocando como servo dos homens, neste mesmo encargo, acontece algo então que é descrito para nós a partir do versículo 6. E diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E isso daqui, irmãos, é uma referência direta a Gênesis capítulo 1, quando nós lemos que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas, lembram? E aí o que acontece naquela face do abismo, em trevas absolutas? Deus diz, haja luz. É isso que ele está dizendo aqui. Que Deus, aleluias, quando um homem prega o Evangelho, Deus pega, irmãos, isso não é uma história da carochinha, não é uma lenda do folclore brasileiro, é o poder de Deus para a salvação. Quando o Evangelho é anunciado, Deus vai no coração do homem e diz, haja luz, haja luz. E quando ele diz haja luz, os olhos são abertos, o coração é vivificado. E o que acontece então? Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. Do quê? Da glória de Deus na face
de Cristo. Aleluias. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Tesouro cujo resplendor é a própria glória de Deus. E isso, irmãos, é algo tão tremendo da parte do Senhor. Só Deus pode fazer. Os irmãos devem estar lembrando de Mateus 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Vocês se lembram, né? E aí eles dão muitas respostas, né? E aí o Senhor pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E ali no versículo 16, nós lemos que Simão Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. É isso. Se Pedro pôde dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor só poderia ter dito: sim, foi o Pai que te revelou isso. Foi o Pai que disse: haja luz no teu coração. Foi o Pai que te revelou. E irmão, se estamos aqui nessa manhã, é porque em algum momento o Evangelho chegou nos teus ouvidos e o Senhor foi no teu coração e disse: haja luz. Haja luz. E nesse momento você pode dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A glória de Deus apareceu para nós e nós vimos esse tesouro escondido no campo. Charles Spurgeon, aquele pregador famoso, né, do século XIX, lá na Inglaterra, ele diz num dos seus sermões algo descrevendo esse momento que eu gostaria de ler rapidamente para os irmãos. Ele diz assim: ó irmão, estás sendo trazido pelo Pai, porque não poderia vir se Ele não te trouxesse. Doce pensamento. E se tem sido trazido, sabe qual é a maravilhosa conclusão? Deixe-me dizer-lhe com palavras das Escrituras, e oxalá te sirvam de consolo. O Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Sim, irmão meu que choras, posto que venha Cristo, Deus te tem trazido. E posto que Ele te tem trazido, isso é a prova de que te amou desde antes da fundação do mundo. É um dos seus. Deixa que o teu coração salte diante de ti. Teu nome foi escrito nas mãos do Salvador quando estavam cravadas no maldito madeiro. Teu nome brilha hoje no peitoral do sumo sacerdote. Sim, ali tu estavas antes que a estrela d'alva conheceu seu lugar e os planetas iniciassem seu ciclo. Regozija-te no Senhor, tu que tens vindo a Cristo, e dai saltos de alegria a todos os que haveis sido trazidos pelo Pai. Porque esta é a vossa prova, vosso solene testemunho, de que haveis sido escolhidos dentre todos os homens, em eterna eleição, e que sereis guardados pelos poderes de Deus, mediante a fé, para alcançar a salvação que está preparada para ser manifesta. Que alegria, não é, irmãos? É ter sido levado até esse tesouro, ter tido os olhos abertos para ver esse tesouro. E o que acontece será quando nós vemos esse tesouro, quando nossos olhos são abertos para esse tesouro? Paulo aos Filipenses dá para nós uma indicação. Lá no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, o que aconteceu? Isto considerei perda por amor de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da excelência, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então a marca de quem encontra esse tesouro parece ser fácil de perceber, né, irmãos? O homem, quando viu esse tesouro no campo, ele foi e vendeu tudo que tinha. Nada do que ele tinha passou a ficar, digamos assim, como objeto de seu desejo. Tudo ele estava aberto a renunciar, a abrir mão. Tudo valia o preço para ficar com aquele tesouro. E Paulo aqui está dizendo que, quando ele conheceu a Cristo,
a excelência do conhecimento de Cristo, a sublimidade dessa pessoa, o valor dele, fez com que automaticamente a sua escala de valores virasse de cabeça para baixo. E aquilo que ele considerava como ganho, agora passa a ser perda. E ele, muito prontamente, diz aqui o texto que por amor do qual, por amor desse Senhor, por amor desse tesouro, eu perdi todas as coisas. Mas não que tiraram de mim, é porque eu as considero refúgio. A palavra no original é literalmente esterco. Considero esterco para ganhar a Cristo. Então será que nós temos tido uma visão de Cristo tal que nós abrimos mão de nós mesmos, transbordando de alegria? Veja, irmãos, na parábola que nós lemos, né, o homem vai transbordante de alegria abrir mão de tudo que tem. Então isso, irmãos, serve de um adequado autoexame para nós. Será que nós abrimos mão, renunciamos, negamos tudo aquilo que antes para nós era ganho, transbordando de alegria? Será que vimos a excelência desse Cristo, desse tesouro precioso que Ele é? E Ele passou a ser de fato a nossa pérola de grande valor, né, que é a parábola seguinte. Será que Ele é a pérola de grande valor para nós, a ponto de nos levar a abrir mão de tudo? Há um contraste com aquele jovem rico, né, de Mateus 19, que depois que ouviu do Senhor que era para ele vender tudo que ele tinha, o que aconteceu com ele? Ele se entristeceu e se retirou daquele lugar. Eu fico pensando, irmãos, que nós que já fomos alcançados pelo Senhor, podemos padecer de um fenômeno parecido. E nós temos que ser muito cuidadosos com isso. Nós estamos aqui para partir o pão do Senhor. Amém? Para participar desses elementos, beber do cálice, partir o pão. Mas a minha pergunta, irmãos, é com que apetite chegamos aqui? Será que nós temos nesse Senhor o nosso tesouro escondido, de fato? Será que nós chegamos aqui ávidos? Chegamos aqui com frescor no coração? Ou será que há em nós já uma poeira se acumulando, né? Uma apatia se formando, um ritualismo aparecendo, e de alguma maneira nós estamos aqui fastiados, porque comemos porcariada? Sabe quando você estraga seu apetite? E você come um monte de coisa que não devia na rua, daí você chega e na sua casa está posto um banquete e você fala: ah, mas eu não estou mais com fome, porque eu comi um pacote de bolacha de maisena na rua. Será que nós chegamos, irmãos, contaminados pelas coisas desse mundo, fascinados pelo brilho das coisas lá fora? Nosso coração tem sido atraído por tantas coisas, e nós chegamos aqui sem apetite, sem entender que vamos comer da carne do nosso Senhor e beber do seu sangue. E nós não podemos sobreviver, irmãos, nesse deserto sem esse alimento. Irmãos, os irmãos me permitem fazer uma colocação aqui. Mas é fácil a gente imaginar que se nós fôssemos Satanás, aqui está o lado inusitado da minha colocação, mas se nós fôssemos pensar como Satanás, uma das coisas mais importantes, uma das estratégias mais importantes, é cancelar, anular essa reunião na sua vida. É garantir que ao vir aqui, você esteja com a cabeça em outro lugar, não perceba a realidade dessa mesa, não seja fortalecido no Senhor, porque depois você tem toda a semana, certo? E se esse ciclo se repetir algumas vezes, você vai virar presa fácil. Os irmãos estão entendendo? Então, é impressionante nós lermos 1 Coríntios 11, o texto que os irmãos conhecem, e ver que na mesa do Senhor, alguns saíam melhor, outros saíam pior. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Nessa manhã vai acontecer a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. Uns sairão melhor e outros sairão piores. Porque não discerniram o corpo e o sangue do Senhor. Que sério é isso? Então será que nossos olhos foram abertos para ver esse tesouro? Será que Cristo é o centro? Eu peço licença para os irmãos para estar fazendo uma exortação na reunião da mesa. Mas eu entendo, irmãos, que esse é o encargo que o Senhor assentou no meu coração.
E eu espero que os irmãos possam sentir o Espírito falando ao coração dos irmãos. Será que nós temos, irmãos, uma real medida de apetite? Será que o valor imensurável do Senhor continua escondido para nós? Será que Cristo é de fato o nosso tesouro? Será que a sublimidade do conhecimento do Senhor nos levou a considerar tudo que está fora disso daqui refúgio, perda? Porque, irmãos, todos nós já tivemos uma experiência de experimentar algo que é infinitamente melhor de algo que a gente tinha antes e dizer, não consigo mais voltar para aquilo. Não dá mais para... isso pode acontecer com um prato, né? Você pensar, eu conheço um prato X, aí você experimenta ele feito corretamente. E você fala, não, agora aquele lá não tem mais. Né? Alguém pode se contentar em caminhar com um carrinho mais simples, aí, pela bênção do Senhor, adquire um carro melhor. Aí, quando pega aquele outro, fala, nossa, como é que eu dirigi tanto tempo esse outro? Não é? A excelência do conhecimento de Cristo muda o nosso apetite. Então não há como experimentar o que está diante de nós e continuar sentindo prazer em outras coisas. Ou não estamos alcançando a profundidade adequada. Então, meus irmãos, o Evangelho de João, naquela abertura tão maravilhosa, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos aqui para lembrar disso. E ele diz que ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. E aqui está a frase, irmãos, que eu espero que seja a nossa realidade nessa manhã, juntos, como congregação do Senhor. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. E descobrimos esse tesouro no campo. A glória como do unigênito do Pai. E é assim, irmãos, que nós faremos esse cesto de louvor agradável ao nosso Senhor, tendo um coração que descobriu o valor desse tesouro. Porque, irmãos, ao fazermos isso, nós vamos encontrar o próprio coração do Pai, que tem todo o seu prazer em seu Filho. E nós vamos entrar nessa simbiose maravilhosa, digamos assim, né, com os seres angelicais, com o nosso Pai Celestial, nos lembrando que naquele texto que nós muitas vezes até gostamos de recitar aqui juntos, quando nós lemos lá em Filipenses 2 que o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor, receba o nosso louvor, Senhor. Tu que és esse tesouro de valor incomparável, inestimado. Senhor, que este valor possa crescer no nosso coração, na nossa percepção. Nós precisamos, Senhor, ter uma visão mais clara da tua preciosidade, Senhor, da tua suficiência, da tua beleza, da glória do Pai na tua face. Ó Senhor, tira as escamas dos nossos olhos nessa manhã, Senhor. Rasga o véu do nosso entendimento, Senhor. Vem circuncidar o nosso coração nessa manhã. E nos ajuda, Senhor, a honrarmos verdadeiramente o Senhor, de acordo com teu valor, Senhor. Senhor, abre o nosso apetite nessa manhã. Abre, Senhor, nos ajuda, Senhor. Pai, Tu és digno de excelência, de sublimidade, de valor. Oh, Senhor, de louvor, de glória, porque só Tu és digno, Senhor. E é isso que nós queremos manifestar nessa manhã. Queremos testemunhar aqui nessa manhã, Senhor, anunciando a Tua morte até que Tu venhas, de que Tu és tudo para nós. E que temos o Senhor, portanto não precisamos de mais nada. Estamos totalmente contentes, satisfeitos, preenchidos pelo Senhor, porque Tu és a nossa suficiência. Oh Senhor, recebe, Senhor, o louvor da Tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus.